Olá a todos, muito bom dia! Hoje celebra-se o Dia da Mãe. Mãe, o que quer dizer mãe? Mãe é aquela pessoa que Deus escolheu para cuidar de nós como seus filhos. E desde há uns dias, a Sara tem contado acerca de algumas mães da Bíblia que tiveram algumas situações em que clamaram a Deus e Deus supriu as suas necessidades. Por exemplo, Sara, apesar da sua idade, ela tinha a promessa de Deus que um dia ela iria ter um filho. E Deus concedeu o desejo do seu coração, quando já era muito velhota. Ela teve um filho chamado Isaque. E sabem, quando Deus falou com ela riu-se. Isso não vai acontecer. Mas sabem, depois, ao seu tempo determinado, porque tudo acontece de acordo com o tempo que Deus determina, Sara teve o seu filho. E depois, falamos acerca de Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. Moisés significa porque das águas o tenho tirado. Apesar naquele tempo, Faraó querer matar todos os meninos do Egito, Deus protegeu este menino porque ele tinha um grande plano para ele. Moisés, ele libertou o povo do Egito, do rei Faraó. Ana foi das mulheres que orou. Ela orou, pediu ao Senhor, era um desejo do seu coração. O desejo do seu coração era ter um filho. E diz que o coração dela estava tão triste que ela um dia até deixou de comer. E o que ela fez foi orar a Deus. E diz que ela só se viam os lábios a mover-se. Era ela a falar com Deus. E ela chorava intensamente. Até que ali o sacerdote foi ter com ela e perguntou-lhe se ela estava bêbada. Ela disse: não, a minha alma está perturbada, porque eu tenho um desejo do meu coração. E ela deve ter ficado um longo tempo a orar ao Senhor. E ela disse e prometeu a Deus, se Deus lhe concedesse esse desejo do seu coração, que ela iria entregar o seu filho, Samuel. Iria entregá-lo para ele servir ao Senhor. E assim foi. Samuel serviu ao Senhor. Ao tempo determinado, Ana entregou o seu filho Samuel para ele servir ao Senhor. E a Sunamita, ainda se lembram? Ontem contamos. Ela era uma mulher bondosa, hospitaleira. Talvez nós também tenhamos mães que estão a ouvir hoje, que são também hospitaleiras, quase todas são. Elas gostam de preparar tudo muito bem para os seus filhos, a comida, o quarto. E ela preparou para um homem um quarto. Porque ela via aquele homem todos os dias ali passar. E ela sentiu que aquele homem era um homem de Deus. Então preparou um quarto para ele dormir, para ele descansar, cada vez que passava naquele lugar. Porque Eliseu era profeta e ele tinha um trabalho para com Deus. Falar às pessoas as mensagens de Deus. E sabem, não foi de propósito, foi Deus que planeou que aquele homem estivesse naquela casa. E Eliseu ficou tão grato ao Senhor que perguntou ao seu servo Geazi, o que é que nós podemos fazer por ela? E então Geazi disse, olha, ela não tem filhos, pouco mais sei acerca dela. E então ela disse que entretanto o profeta Eliseu profetizou para a sua vida que a Sunamita, que é esta mulher, que a Sunamita, iria ter um filho. E assim foi. Ela teve um filho. Mas sabe, depois de um longo tempo dela ter o filho cresceu e foi acompanhar o pai para um campo onde estavam os trabalhadores todos. E de repente, o menino teve uma forte dor de cabeça. E diz que, entretanto, o levaram para o seu quarto. E o profeta Eliseu disse ao seu empregado Geazi, passa o meu bordão sobre o seu corpo. E diz que, mesmo assim, o menino estava como morto, estava deitado, não respirava. E ele fez isso, mas nada aconteceu ao menino.
E diz que depois o profeta Eliseu se deslocou ao quarto onde estava o menino e diz que lá o profeta Eliseu orou um longo tempo, para um lado, para o outro, e depois da sua oração o menino ressuscitou. A Bíblia diz que ele espirrou 7 vezes e o menino ressuscitou. Deus fez um milagre através deste profeta. Vejam como Deus tinha um propósito pela passagem daquele homem naquela terra. E ainda bem que aquela mulher preparou aquele quarto, porque Deus tinha grandes coisas para fazer na vida desta mãe. Ela nunca mais se esqueceu do profeta Eliseu. E hoje, como eu disse ontem, vamos falar acerca de uma mulher chamada Maria. Maria era a mãe de Jesus. Vamos ver como Deus anunciou que um dia iria nascer Jesus. Jesus, o nosso Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. Vamos ver como Jesus fez tudo na vida de Maria. Mas antes disso, eu vou fazer uma oração por todas as mães deste mundo. Eu vou ler, é uma oração, mas se vocês quiserem fechar os vossos olhos, podem fechar. E vamos tentar lembrar de todas as mães, não só a nossa, mas também todas as mães que existem no mundo. Certamente há muitas mães que hoje não podem estar com os seus filhos próximos, então nós vamos nos lembrar delas. Então, vamos fechar os nossos olhos? Obrigada, Senhor, pela mãe que Tu me deste, por todas as mães do mundo, pelas mães europeias, asiáticas e africanas, pelas ricas e pelas pobres, pelas mães tias, pelas mães avós, pelas madrastas mães e pelas professoras mães. Pela mãe que embala ao colo o filho que não é seu, pela saudade querida da mãe que já partiu, pelo amor latente em todas as mulheres que desperta ao sentir desabrochar em si uma vida nova, pelo amor maravilhoso, amor que une mães e filhos. Eu te agradeço, Senhor. Amém. Então, Maria. Quem foi Maria? Vamos descobrir? Vamos abrir então as nossas Bíblias e vamos começar por ler em Lucas 1, 26 a 38. Lucas 1, 26 a 38 e vamos começar a ler. E diz assim, isto é sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Quando Maria soube que iria ter um filho. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado o Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Lucas 2, 1, 7. Lucas 2, 1, 7. O nascimento de Jesus. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirénio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz.
e deu à luz seu filho primogênito. E envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 1, 46 a 56. E diz assim: o cântico de Maria. A minha alma, disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada quer dizer feliz, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente. Dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos dos poderosos, elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se de sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Agora vamos ver Jesus já grande, o menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram à Galileia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. E Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Pois é, Maria foi a escolhida, foi a bem-aventurada, para que um dia nós pudéssemos ter acesso a Jesus e pudéssemos falar hoje com Jesus. Também devemos estar gratos ao Senhor, porque Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Amém? Então, que versículos eu quero vos deixar nesta tarde? Vamos ler uns versículos que se encontram em Números 6, 24 a 26. Números 6 é no Velho Testamento. Vamos abrir Gênesis, Êxodo, Levítico e depois Números. Números 6, 24 a 26. Diz assim: O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Este é um dos versículos. E depois, vamos também ler em 1 Coríntios 13, 4, 8. 1 Coríntios 13. Ora, Coríntios, vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Portanto, é o 7º livro da Bíblia.
Vamos lá procurar. 1 de Coríntios 13, 4 a 8. Portanto, 4 a 8 são 4 versículos. Vamos lá ler então. A caridade é o amor, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Outros versículos. Efésios 6, 1 a 3. Fala para nós como filhos. Para este dia da mãe. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem aqui os versículos. Efésios 6, 1 a 3. Depois, eu acho que as nossas mães hoje merecem uma surpresa. E nós, como a Sara falou acerca do amor, o amor de Jesus é grande e é largo. E é sobre esse amor que nós hoje vamos cantar. Estão preparados? Deixem-me só preparar. Eu vou fazer um próximo vídeo para preparar melhor, ok? Até já!